O problema principal de entender o mundo digital é científico. O que acontece? Vamos pegar a erupção de um vulcão. Digamos que o vulcão entrou em erupção em 1837. E depois, em 1973, ele aparece de novo, ele entra em erupção de novo. Então você vai ter aí uma diferença entre cento e tantos anos, um século, entre a primeira e a segunda erupção. E uma pessoa que vai estudar, né, um vulcanólogo que vai estudar essa erupção, ele vai ter que ir ao passado, tentar entender quais foram as causas que levaram àquela erupção de 1800 e tanto, documentos, etc, etc., analisar essa erupção e aí fazer um mapa de quanto em quanto tempo o vulcão entra em erupção, quais são as causas e quais são as consequências, né? E aí começar a ver, a erupção cai para o lado, cai para frente, cai para trás, né? Qual é até onde que ela vai, foi mais forte, foi mais fraca. Então, nós temos problemas que acontecem na sociedade e a erupção de um vulcão, dependendo do entorno, pode causar um forte problema, né? Nós temos determinados fenômenos que causam problema que eles não são da microhistória e às vezes nem da mesohistória, eles são da macrohistória. São fenômenos que acontecem que, para acontecerem de novo, demoram um certo tempo. Então, ninguém está inventando isso, isso é autoevidente, tá certo? Bom, então, quando a gente se depara com fenômenos macrohistóricos, nós precisamos criar ciências macrohistóricas, porque a ciência ela tem que ser compatível com o fenômeno. Você não pode impor aos fatos aquilo que você quer. Você tem que se render aos fatos. Você tem que se render às regras da natureza. Então, qual é o principal problema que a gente está tendo hoje no mundo digital? Nós estamos vivendo, isso aí você vai pegar isso nos canadenses, né? A escola de Toronto, McLuhan, Pierre Levy, Havelock, Innes, fizeram estudos mostrando que, inclusive o próprio Harari, no livro dele, ele vai falar no Sapiens da revolução cognitiva oral. Então, nós temos uma revolução midiática, que é a chegada de uma nova mídia, de uma nova tecnologia, meio, que estabelece as relações entre as pessoas, é um fenômeno social recorrente. É um fenômeno social recorrente da macrohistória. A última revolução midiática que nós tivemos, e que a gente pode chamar de revolução, não evolução, como foi o caso da chegada dos meios eletrônicos de massa, foi a chegada a massificação da escrita manuscrita, que surgiu há 7, 8 mil anos e que se massificou em 1450. Os historiadores identificam que a partir dali a sociedade moderna foi criada e aí vão dizer que é a queda de Constantinopla. Eles olham para o passado e não para o futuro. Não conseguiram perceber a importância da prensa de Gutenberg para todas as mudanças que aconteceram na sociedade a partir dali. Então, o que nós temos? Nós temos um fenômeno macrohistórico. Nós estamos diante de um fenômeno macrohistórico, parecido com a erupção de um vulcão, uma tsunami, uma pandemia, um eclipse, a chegada de um cometa. São fenômenos que não acontecem sempre, mas que, para a gente poder entender esses fenômenos, nós precisamos de uma ciência que estude a macrohistória, para que você possa entender a causa, a consequência. Senão você não entende a causa e a consequência. É simples assim. Quando a gente vem estudando, e aí a gente vinha estudando isso, e até quando conversei com o Pierre Levy, a gente trocou uns e-mails, e ele falou, não, a gente trabalha com, pela linha que você está falando, você tem que trabalhar com a antropologia da sobrevivência. Desculpe, da antropologia cognitiva, que seria o estudo da mudança de mídia. Ok. Essa é a pegada dos canadenses, que são pesquisadores de comunicação. Só que nós evoluímos aqui quando a gente percebeu que pegamos Malthus e percebemos que a população era a causa, o aumento populacional era a causa.
e que a consequência é a chegada de um novo modelo administrativo, que a chegada da mídia não pode ser vista isoladamente. E aí então a gente tem uma nova ciência. A antropologia da ciência, ela vai estudar as causas e as consequências, né, das revoluções midiáticas na história. É um fenômeno macro-histórico que precisa de uma ciência macro-histórica. E quando a gente olha para a causa e a consequência, a gente não vê comunicação, a gente vê sobrevivência. O Sapiens faz isso para poder sobreviver melhor, né? E aí a gente vai incorporando uma série de autores. Qual é o grande problema? Bom, aí tem essa questão. A segunda questão é, quando a gente vai para uma análise científica, né, a análise científica se baseia em padrões. Você não procura numa análise, no fenômeno, os fatos, você procura os padrões. Quando você entende os padrões, você projeta os fatos. Quando você só olha para os fatos, você não consegue projetar os novos fatos. Você analisa o fato e diz, o fato é esse, ok, você viu o passado, mas como é que você projeta para frente? Você não projeta, porque você só projeta o padrão. Se você quiser fazer um pão de queijo, você tem que colocar uma série de elementos, botar num determinado período no forno, e aí a partir dali vai sair o pão de queijo. Então existe um padrão para sair o pão de queijo, né? Então, esses padrões, e aí temos aí, aumentou a população, precisamos fazer uma revolução de mídia para fazer uma revolução administrativa, são os padrões que a gente descobriu na antropologia da sobrevivência. Estamos no início do processo, engatinhando na antropologia da sobrevivência, mas é a única ciência passível de compreender o novo século. Por quê, Nepô? Porque a gente precisa entender os padrões. Entender que, por exemplo, a uberização, ela não é apenas um modelo de negócio, uma coisa interessante, uma curiosidade, não. Isso acontece toda vez que uma nova mídia chega. A possibilidade de criar um padrão mais sofisticado. Esse debate sobre antropologia da sobrevivência, né? A antropologia da sobrevivência é a base científica da escola bimodal. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar com a metodologia que a gente pode entregar de cenário, que é o futurismo competitivo. O futurismo competitivo é uma metodologia de cenário que a antropologia da sobrevivência permite ter. E aí, com o futurismo competitivo, a gente pode trabalhar com a inovação bimodal administrativa, que é a metodologia de projetos. Então, eu tenho a metodologia de cenário, que é o futurismo competitivo, e a metodologia de empreendimento, em que a gente vai trabalhar com a inovação, para quem está querendo fazer transformação digital, inovação bimodal administrativa. Criar um polo separado para fazer uma área separada para introduzir um novo modelo de administração. Que aí a gente consegue enxergar com futurismo competitivo, e a gente só consegue chegar ao futurismo competitivo por causa da antropologia da sobrevivência. Eu te convido para fazer parte da melhor escola de futurismo no Brasil. A melhor não, a única. Porque sem uma base científica você não tem uma escola de futurismo. Com fatos você não chega ao futuro. Você consegue prospectar coisas assim no curtíssimo prazo, mas no médio e longo, esquece. Me manda um zap, 21 99608 6422. 21 99608 6422. Quem fizer contato comigo essa semana, eu vou dar uma promoção especial, ok? Um abraço.